Boa noite. Boa noite. Como a Roseli já anunciou, o nosso tema de estudo hoje é um tema delicado, né? Acerca de um assunto que tem trazido aflição, sofrimento a muitas pessoas, a um número cada vez maior de pessoas, como nós já vamos ver. E é muito gratificante e consolador, no mínimo útil, nós termos um pouquinho da visão espírita acerca desse flagelo da humanidade, né, que é o câncer. Termos uma visão, uma explicação um pouquinho além dessa que a nossa ciência nos traz, né? É claro que o nosso tempo é curto, é um tema muito interessante e fica desde já a sugestão para que vocês continuem esse estudo, que as informações que o Espiritismo tem a nos trazer acerca do câncer são muito interessantes mesmo. Bem, buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. Essas palavras de Jesus estão registradas em Mateus capítulo 6, versículo 33. E poucas pessoas conseguem compreender o significado e a profundidade destas palavras. A maioria das pessoas ainda não compreendeu que estas palavras são, na verdade, um receituário de saúde. E quando elas forem vivenciadas por nós, quando conseguirmos realmente vivê-las, todas as doenças serão erradicadas da face da terra, inclusive o câncer. Bem, antes de iniciarmos o nosso estudo de uma forma mais direta em relação ao câncer, é preciso que façamos uma rápida revisão em relação ao processo da doença como um todo, em relação à dinâmica da doença para espíritos eternos, que nós somos, né? Espíritos em processo evolutivo, passando por sucessivas experiências terrenas. Sabemos que muitas pessoas aqui presentes já conhecem bem como funciona essa dinâmica da doença, mas também sabemos que outras pessoas estão chegando agora a casa, estão iniciando agora os seus estudos, e para que todos consigam compreender o que vem depois, pedimos então a paciência e a bondade e a caridade daqueles que já têm esse conhecimento para que possamos dividi-lo com as outras pessoas. Bem, qual é a origem das doenças? Agora falando primeiramente das doenças como um todo, tá? Do processo patológico como um todo. Qual é a origem das doenças que tanto nos afligem, que tanto sofrimento trazem ao nosso corpo físico, que tanto flagelam no nosso corpo físico? É muito importante compreendermos que todas as doenças, todas, não é quase todas as doenças têm a sua origem no espírito. No espírito, no ser, na criatura que pensa, que sente, que age, que reage, que interage. Todas as doenças nascem no espírito. Em homeopatia dizemos que não existe doença. Existe doente. Existe o ser que não aprendeu ainda a vivenciar o amor. Doente é o espírito, a alma, que não aprendeu ainda a vivenciar o amor. E manifesta essa sua dificuldade através de inúmeras formas de desrespeito que tem constantemente para com os outros e para consigo mesmo. Concluímos daí que somos todos doentes ainda, porque ainda estamos engatinhando na arte de amar, né? E esse espírito doente, esse espírito encarnado, essa alma doente, acaba transmitindo então para todos os seus corpos, iniciando lá no perispírito, o desequilíbrio energético que partiu dele. As suas emoções, os seus sentimentos, a sua postura interna desequilibrada dá origem a uma energia desequilibrada, a uma energia de baixa frequência, de muito baixa frequência, que é uma energia tóxica, é uma energia da doença,
essa energia desequilibra energeticamente, primeiramente, o seu perispírito, e este desequilíbrio passando pelo duplo etérico, pela energia vital, depois vai desembocar numa última fase no corpo físico. Depois é que ocorre a somatização, mas esse desequilíbrio iniciou-se lá no espírito, que pensa, que sente, né? Mas que é sempre o responsável por aquele processo. Então nós nunca somos vítimas do nosso corpo. Gostamos de nos fazer de vítimas, né? Nós nunca somos vítimas do nosso corpo. Se fazemos questão de encontrar alguma vítima nessa história, então a vítima é o corpo. Porque é ele que acaba recebendo todas as toxinas, todo o lixo que nós mandamos para ele. Esse instrumento bendito que Deus nos concede com o seu amor, com a sua misericórdia, e que é tão pouco cuidado por nós, né? Então, o corpo doente é sempre consequência de uma alma doente. Essa é a primeira questão que tem que ficar muito, muito clara, certo? Que impregna seus vários corpos, principalmente o perispírito, com as toxinas energéticas que ainda lhes são peculiares. Importante salientar que muitas doenças não têm origem na existência atual. Em relação ao espaço de tempo em que foram criadas, as nossas doenças podem ser divididas em dois grandes grupos. Aquelas que nós construímos lá em existências passadas e que agora estão sendo somatizadas, agora estão sendo drenadas, expurgadas para o corpo físico, e as doenças novas, aquelas que nós estamos construindo no nosso dia a dia, depois que reencarnamos. Então, existem aquelas que nós herdamos de nós mesmos, mesmo as doenças genéticas. Antes de herdarmos aqueles genes dos nossos genitores, dos nossos pais, dos nossos avós e etc., antes disso, herdamos aqueles genes de nós mesmos. Porque antes de reencarnarmos, o nosso perispírito já estava desequilibrado, já estava doente. Nós já tínhamos construído essas doenças lá atrás, no passado, como consequência das nossas posturas equivocadas, hábitos equivocados. Quantas coisas nós consumimos, nós fazemos, sabendo que são prejudiciais, e assim mesmo fazemos, né? Só para citar como exemplos, o cigarro, o tabaco, o álcool, outras drogas ilícitas, a alimentação toda equivocada, enfim, uma série de hábitos que nós temos ainda, né? Sabemos que nos trarão algum prejuízo, sabemos que estão danificando o nosso corpo físico, mas nós teimosos fazemos mesmo assim. Lá em existências passadas, então, por conta das nossas condutas externas equivocadas, mas também por conta da nossa conduta interna equivocada, por conta dos atos de desrespeito que cometemos em relação a outras criaturas, em relação a outras pessoas, em relação a nós mesmos, todo esse desequilíbrio foi provocado, foi produzido por nós e afetou o nosso perispírito. E esse perispírito doente, doença produzida por nós, não foi castigo divino, não foi porque Deus se esqueceu de nós, porque Ele gosta de mim menos do que gosta dele. Doença produzida por nós. É muito importante assumirmos essa responsabilidade. A responsabilidade sobre a nossa saúde e sobre a nossa doença. E essa doença, então, que já estava presente no meu perispírito, serviu de molde para o meu futuro corpo. Inclusive em relação aos genes. Quando herdamos os genes dos nossos pais, desta ou daquela doença, isso só aconteceu porque nós tínhamos a necessidade de herdar esses genes. Nós já tínhamos produzido essa doença em nós mesmos. Então, na genética espiritual, que precede a genética física, não ocorrem acidentes genéticos, erros genéticos. A genética espiritual é perfeita. E assim como tudo na reencarnação, a genética espiritual é perfeita. E ela precede e determina a genética física. Então,
além daquelas doenças que nós trouxemos do nosso passado, inclusive genéticas, né? Há aquelas que não precisavam existir, doenças pelas quais nós não precisávamos passar. Elas não faziam parte do nosso projeto reencarnatório. Mas nós, a partir da nossa pouca atenção, nosso pouco esforço, né, nossas atitudes ainda destrambelhadas e desrespeitosas, ou com o outro ou conosco mesmos, acabamos por construir doenças que não estavam planejadas. Essas são consequência do hoje, não do ontem. Certo? Dentro desse panorama geral das doenças, conseguiram compreender como funciona? Certo? Sim? O mais importante, conseguiram compreender que só nós somos responsáveis pela nossa doença e pela saúde? Ótimo. Então, agora, vamos começar a funilar o nosso estudo para a questão do câncer. Começando com o câncer a nível físico. Sim, porque nós não somos um corpo, mas nós temos um corpo. Nós usamos um corpo como objeto de estudo, de aprendizado, trabalho, evolução. Assim como o nosso corpo usa roupas, nós, espíritos, usamos um corpo. Então, vamos ver inicialmente o que é o câncer a nível físico. Câncer não é uma doença, mas é um nome que se dá a um conjunto de doenças que possuem características similares. No câncer ocorre reprodução acelerada das células. A principal característica do câncer, qualquer tipo de câncer, é a reprodução acelerada das células que perdem a sua diferenciação e a sua funcionalidade. Isto é, elas deixam de ser quem elas eram inicialmente, elas perdem a sua diferenciação, e perdendo a sua diferenciação, elas não conseguem mais exercer a sua função. Elas perdem a capacidade de trabalhar, então perdem a sua funcionalidade. Deixam de ser como eram originalmente, tornam-se células diferentes e não conseguem mais exercer a sua função. Vão ganhando espaço, vão invadindo espaços, justamente por conta da sua alta capacidade de visão celular, elas vão invadindo espaços. E, por isso, então, a nossa ciência chama as células cancerígenas como células intrusas. E, na medida em que vão invadindo espaços, vão ocupando o lugar das células saudáveis, que não conseguem ocupar aquele espaço, porque ele já foi ocupado pela célula cancerígena ou célula neoplásica. Quanto mais indiferenciada a célula se tornou, isto é, quanto mais diferente ela se tornou daquilo que ela era antes, mais grave será a manifestação do câncer. Nos tumores benignos, porque existem os tumores benignos e os malignos, né? Nos tumores benignos, a multiplicação celular é bem mais lenta. E o crescimento do tumor é autolimitante e aquelas células conseguem continuar exercendo a sua função. Nos tumores malignos, a multiplicação celular é bem mais rápida, as células não conseguem mais exercer a sua função. A célula neoplásica diretamente não faz mal nenhum, é uma célula inerte, inútil, mas ela acaba por provocar grandes prejuízos por impedir a ação da célula saudável. Ela ocupa o lugar da célula saudável, impede a sua ação e aí sim, indiretamente a célula cancerígena se torna muito prejudicial por conta disso. Bem, resumidamente, essa é a explicação física para o câncer. Sim, também há o fato de que o tumor benigno não se transforma num tumor maligno e vice-versa. Ou é um ou é outro. Maçã não vira laranja e vice-versa, porque há pessoas que às vezes pensam, o meu tumor ainda é benigno, mas ele pode se transformar num tumor maligno. Isso não acontece. Pode sim ocorrer o surgimento de um outro tumor e que este outro seja então maligno.
Bem, resumidamente, essa é a explicação física do câncer. Vamos fazer agora, vamos começar a unir as duas partes, a parte física com a parte espiritual. Sob a ótica espiritual, o que são células? Sim, porque se vimos que a principal característica do câncer é a multiplicação acelerada das células, a primeira coisa que precisamos saber é o que são células. Sob a ótica espiritual, quem nos responde esta pergunta é um espírito bastante conhecido nosso, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Chico Xavier há cerca de 60 anos. E André Luiz explica que células são animáculos infinitesimais domesticados. Vamos lá. Animáculos, porque são animaizinhos, unicelulares, como as bactérias, como muitos fungos, animáculos, animaizinhos. Infinitesimais, porque não conseguimos vê-los a olho nu, são muito pequenininhos, precisamos de um microscópio para enxergá-los. Até aí, tudo bem. Agora, domesticados, isso é uma surpresa, porque lá na biologia do ensino médio, ou depois na biologia do nível superior, ou em outros cursos da área da saúde, onde se estuda células, e eu passei por isso, eu lhes garanto que não nos ensinam que as células são domesticadas. E por que então André Luiz diz que elas são animáculos domesticados? Porque elas aguardam instruções que lhes definam a estrutura e a função. Elas não agem por conta própria. Elas esperam instruções, elas agem de acordo com instruções que elas recebem. Instruções que lhe definem a estrutura e a função. E estas instruções são enviadas pelo perispírito, já que o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula. É uma união íntima, muito íntima e muito profunda. Esta ordem, esta instrução, vem do perispírito, que por sua vez está cumprindo ordens que vêm do espírito. O espírito encarnado naquele corpo, cada um de nós, sem sabermos disso, porque isso ocorre lá a nível inconsciente, nós não temos consciência dessas ordens que nós enviamos o tempo todo para o nosso corpo, mas nós estamos enviando essas ordens para o nosso perispírito e ele repassa essas ordens para o corpo físico, célula a célula. Então, para a explicação espiritual, as células cancerígenas não são células intrusas, como são para a nossa ciência física, né? Mas elas são células desorientadas. Células que não receberam a orientação correta. Elas foram mal orientadas pelo espírito, que é o dono daquele perispírito e que é o dono daquele corpo. Até aqui, tudo bem? Eu estou expondo esse assunto da forma mais simples possível. Espero que vocês consigam compreender. Essa desorientação celular, que parte do espírito, parte de nós, né? Essa desorientação celular tem sua origem no passado ou no presente? Caímos na mesma questão. As duas situações são possíveis. No passado, podemos ter impregnado o nosso perispírito com essa desorientação celular e agora, ao reencarnarmos, essa desorientação celular que estava lá no perispírito foi drenada, foi expurgada para o corpo físico. Esses são os casos nos quais existe predisposição para o câncer. O espírito reencarna já sabendo e muitas vezes até pedindo para passar pela experiência do câncer, porque lá atrás ele provocou essa desorientação perispiritual, né, nas células do seu perispírito, e agora ele quer se livrar disso. Ele está numa situação
de sofrimento, uma situação que não é agradável. Então ele quer que a doença seja drenada para o corpo físico para se livrar daquilo que não permite que ele seja feliz, que ele seja alegre, que ele seja livre. Um espírito doente não consegue ser feliz, alegre e livre. Nós só somos felizes, alegres e livres quando estamos vivendo um estado de harmonia, que é o que nós chamamos saúde, né? Então, quando reencarnamos já trazendo essa predisposição genético perispiritual, é porque essa desorientação celular já ocorreu lá atrás. Mas pode ocorrer também que essa desorientação celular ocorra aqui na existência atual. E, inclusive, as duas situações podem ocorrer numa mesma vida, numa mesma passagem pela Terra. Então, eu reencarno, tenho lá nos meus 20 anos, 20, 30 anos, aquele câncer que estava programado, né, porque havia aquela programação genética perispiritual, fiz tratamento, tudo bonitinho, curou, tá. 10 anos depois, 20 anos depois, eu tenho outro câncer, que não tem nenhuma ligação com aquele anterior, sendo que esse segundo não estava programado, eu não precisava passar por isso, ele foi criado por mim aqui, agora. Mas como? Se para esse segundo câncer não havia a predisposição genética, como ele surgiu? Já vamos ver. E este é o pulo do gato do Espiritismo. É aquele quesinho a mais que faz com que, de repente, lá no fundo do túnel acenda-se uma luzinha. Então, lá no passado, as nossas atitudes de agressão, de abuso, de desrespeito em relação aos outros e a nós mesmos podem ter provocado essa desorientação celular, né? Fazendo com que o perispírito já venha com esse registro desse desequilíbrio. Bem, e quando nós reencarnamos com esse registro, nós precisamos do gene. Nós já reencarnamos com um gene. Como nós já mencionamos, gene esse, ou genes, às vezes são mais de um gene do câncer, né? Que nós herdamos dos nossos genitores, dos nossos pais. São chamados oncogenes. Mas é muito importante sabermos que o fato de possuirmos oncogenes, um ou mais oncogene, isso não é fator determinante para o surgimento do câncer. Isto é, o fato de reencarnarmos, de termos no nosso genótipo um ou mais genes do câncer, isso não é garantia de que nós venhamos a ter câncer. Porque além do gene, é preciso haver algo chamado fator desencadeante. E aí sim, quando ocorre a união do gene que já existe com o fator desencadeante, aí esta pessoa tem enorme probabilidade de ter câncer. Então, em relação ao fator desencadeante e a predisposição genética, que seria mais correto chamarmos de predisposição genético-espiritual, porque antes de ser genético era espiritual, né? Em relação a esses dois fatores, há 3 situações possíveis. Primeiro, quando há a predisposição genética, porque aquele espírito precisava passar por essa experiência, ele construiu esse câncer na alma antes, e agora esse câncer vai se desembocar no corpo, né? Vai se manifestar no corpo. Predisposição genética com o fator desencadeante. Muito grande a chance de que desenvolva um câncer. Ou predisposição genética sem fator desencadeante. Não há câncer. Não haverá a formação do câncer, porque a predisposição genética precisa do fator desencadeante. E a terceira situação possível ainda, não há predisposição genética, não havia programação genética para que aquela pessoa tivesse um câncer, mas ela se expôs a fatores desencadeantes de forma contínua, né, de forma muito forte ou de forma contínua. Nesse caso, também é grande a possibilidade de que ele venha a ter câncer, mesmo não havendo a predisposição genética. Em qual desses 3 casos, dessas 3 possibilidades, o espírito tem responsabilidade? Em todas? Porque se nasceu, se reencarnou com a predisposição genética, é porque ele construiu isso nele mesmo, lá atrás.
E se ele não tinha a predisposição genética, mas se expôs a fatores desencadeantes, muitas vezes sabendo do risco, da possibilidade, né, ele é responsável por isso também. Quantas vezes nós nos estatelamos na praia, naquele sol a pino, sabendo da grande possibilidade de virmos a desenvolver um câncer, mas tudo bem, o que eu preciso é ficar moreninha. E tantas outras coisas que nós sabemos que estão intimamente associadas, né, ao surgimento do câncer, e continuamos fazendo. Então, todas essas questões, todas essas três possibilidades, o espírito, o dono daquele corpo, tem responsabilidade. E há pouco tempo, a epigenética é o ramo da genética que estuda todos os fatores que interferem na manifestação dos genes. Fatores externos, fatores internos. Há pouco tempo, a epigenética anunciou que apenas 5% dos casos de câncer tem fator genético, tem predisposição genética. 5%. Isso é de ficar de cabelo em pé. Porque aí nós temos que nos perguntar, se apenas 5% dos casos tem predisposição genética, aquela pessoa as pessoas têm os tais oncogenes, ou pelo menos um oncogene, como se explica então os outros 95%? Pessoas que não têm predisposição genética, que não deviam ter desenvolvido câncer, e desenvolveram por outros fatores, por outras questões, por outras causas. Esse número é assustador, a ponto os números dos casos de câncer estão aumentando muito nos últimos anos, a ponto de a Organização Mundial da Saúde já chamar o câncer de a doença do século XXI. E eles dizem também que nos próximos 20 anos haverá um aumento de 57%, na ordem de 57% do número de casos de câncer. E eles destacam que a doença está crescendo em ritmo alarmante e alerta a OMS, né? Alerta para a necessidade de implementação urgente de estratégias de prevenção para mudar esse quadro. Necessidade de estratégias urgentes, de implementação urgente de estratégias para prevenção para mudar esse quadro. Muito bonito e muito nobre, mas infelizmente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quando fala nessas estratégias de prevenção, não leva em consideração a existência do espírito, que é a única causa, né, o único responsável pelo câncer e pelas doenças em geral. Mas a medicina terrena está evoluindo, está se tornando aos pouquinhos cada vez mais espiritualizada. Muitos médicos espíritas já estão atuando nas suas regiões, na sua cidade, né? E estão levando aos pouquinhos, a passo de formiguinha, essas informações espirituais e explicando este outro lado da vida para os seus colegas, e aos pouquinhos a medicina, que ainda é uma medicina tão terrena, vai se tornar uma medicina do céu, né? Mas temos que ter um pouco de paciência, porque esse processo é bastante lento. Então, nos próximos anos, tudo indica que os números de casos de câncer vão aumentar muito, novamente 57% nos últimos 20 anos, e infelizmente a principal causa, que está na alma, que está no espírito, a OMS não considera. Então, são essas duas situações, né? Ou nós já reencarnamos com o câncer ali pré-definido no nosso perispírito, ou nós construímos esse câncer na existência atual, quando ele não estava planejado, e isso se encaixa naquela situação em que não há predisposição genética, mas a pessoa se expõe a fatores desencadeantes de forma acentuada ou prolongada, um pouquinho, mas por um longo tempo, né? E que fatores desencadeantes podem ser esses? Falamos tanto já desses fatores desencadeantes, será que sabemos quais são eles? Bem, alguns fatores desencadeantes já são bastante conhecidos da nossa ciência, né? Que são, por exemplo, a radioatividade, a radiação solar, o tabagismo,
o alcoolismo, os agrotóxicos, hábitos alimentares, medicamentos, alguns vírus, no caso do HBV e etc. Mas esses são os fatores desencadeantes dos quais a nossa ciência já tem conhecimento. E nós também temos, porque hoje em dia a informação nos chega com muita facilidade, né? Mas além desses fatores desencadeantes, há outros que não são considerados pela nossa medicina, infelizmente. E que fatores desencadeantes são esses? Que são os responsáveis pelos outros 95% dos casos de câncer que estão ocorrendo? Quem nos responde é o espírito André Luiz, novamente no livro Evolução em Dois Mundos, gravado por Chico Xavier, há 60 anos. Há 60 anos o espírito André Luiz já nos alertou sobre isso, e nós não sabemos disso ainda. E ele nos explica: perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos físico-psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, como as do câncer. Difícil? André Luiz fala bonito, né? Perturbações e prejuízo dos outros plasmam nos tecidos físico-psicossomáticos, isto é, toda vez que nós desrespeitamos as outras pessoas, sempre que fazemos a elas o que não gostamos que façam para nós, sempre que as tratamos como não gostamos de ser tratados, sempre que fazemos isso, essa atitude plasma nos tecidos físico-psicossomáticos, isto é, plasma no nosso corpo físico, no nosso duplo etérico, no nosso perispírito, nos tecidos, determinados campos de ruptura de harmonia celular. A harmonia celular que até então existia, deixa de existir. Instala-se a desarmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, isto é, se as células não conseguem mais trabalhar como vinham trabalhando até então, neste ou naquele tecido, neste ou naquele órgão, aí se impõem as unidades mórbidas, aí sim se instala a doença, as doenças, como o câncer. Então, sempre que agimos de forma desrespeitosa em relação às criaturas que nos cercam, estamos dando mais um passozinho, nem que seja um passozinho pequenininho, mas estamos dando mais um passozinho na construção de um câncer em nós. E o espírito Dias da Cruz, no livro Vozes do Grande Além, também psicografado por Chico Xavier em 1957, explica: em nossas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. Uma tempestade magnética, obviamente nociva, sobre o nosso corpo. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Palavras do Espírito Dias da Cruz. Toda violência praticada por nós em relação aos outros significa dilaceração em nós mesmos. Então, além da agressão aos outros, além do desrespeito em relação aos outros, também as nossas emoções, os nossos sentimentos são íntimos fatores desencadeantes do câncer. E dentre todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, enfim, de tudo que nós podemos ter, que podem auxiliar no surgimento de um câncer, né, podem agir como fatores desencadeantes, os mais nocivos, os que guardam mais profunda e mais íntima relação com o câncer, são a mágoa e a culpa. Já que a culpa nada mais é do que a mágoa em relação a si mesmo. A culpa é só a mágoa com uma outra roupa. A mágoa disfarçada se chama culpa, porque a culpa é a mágoa em relação a si mesmo.
De todas as nossas emoções, as mais danosas, as mais perigosas, no sentido de desencadear um processo cancerígeno, são a mágoa e a culpa. O espírito Joana de... porque, vamos um pouco mais a fundo, porque atrás, né, na base da mágoa e da culpa está sempre o orgulho. Orgulho que foi ferido. E quem está com o orgulho ferido padece de uma doença chamada falta de humildade. Daí a gente começa a relacionar o câncer com falta de humildade. Será? Imagina, sou tão humilde. Somos todos tão humildes aqui, ninguém padece disso. Por que será que o câncer está se alastrando? Se aqui é todo mundo tão humilde. É incrível, né? Como buscando, a gente chega lá no âmago da questão, lá no pontinho inicial de tudo, e vamos percebendo como Jesus estava certo, como ele sabia o que ele queria nos ensinar e por que ele queria ensinar, né? Ele sabia que nós íamos passar por tudo isso que estamos passando agora, mas ele tentou evitar. Ele deixou aquele receituário médico lá há 2000 anos. A parte dele foi feita com maestria. Nós é que não paramos para estudar, para compreender e principalmente para vivenciar aquele receituário médico. E hoje estamos colhendo as consequências disso. O espírito Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo Franco, diz: a mágoa é um câncer moral que está na etiologia do câncer físico, está na causa, na origem do câncer físico. A mágoa é um câncer moral que está na etiologia do câncer físico. O perdão e o auto-perdão são remédios dos mais valiosos, dos mais importantes receitados pelo Cristo. Quanto maior a lesão perispirítica, quanto maior a lesão lá no perispírito, mais grave será a manifestação cancerígena. E essa lesão perispirítica foi grande, porque grande foi a minha conduta no caminho do desamor, né? Então, quanto menos nos esforçarmos para aprendermos a arte de amar, mais doentes seremos. Atitudes e posturas menos graves podem dar origem a tumores benignos. Quando cometemos lá os nossos equívocos, né, tivemos os nossos tropeços morais, mas eles não foram tão graves assim, né? E aí esses equívocos menos graves podem dar origem a tumores benignos. Mas esses tumores benignos devem nos servir de alerta. Porque se eu não prestar atenção na mensagem que o tumor benigno está tentando me passar, pode ser que um futuro tumor seja maligno. Porque se o tumor benigno existiu, é porque alguma coisa equivocada eu andei fazendo. Né? Então ele é um mestre, ele vem nos dar um aviso: olha, preste atenção em si mesmo. Refaça a sua conduta. Né? Porque eu ainda sou benigno, mas o próximo pode não ser. Também pode acontecer que um espírito reencarne com a programação de vir a desenvolver tumores malignos, mas no decorrer da vida, por conta da sua postura esforçada, no seu desejo, seu esforço de já trilhar a senda do bem, de ser uma pessoa do bem, de auxiliar as pessoas tanto quanto lhe é possível, de ser útil, de fazer a diferença, enfim, o seu esforço de ser uma pessoa bacana, os seus méritos, o mérito que ele foi conquistando durante a sua vida, podem fazer com que, na idade em que aquele tumor estava programado para surgir, aquele câncer estava programado, aquele tumor que deveria ser maligno surge como benigno. Porque nós estamos constantemente alterando a manifestação dos nossos genes. Constantemente. Para o pior ou para melhor. Então, o nosso esforço, o nosso desejo de amar nunca é em vão. Tudo que nós doamos de bom para quem quer que seja, para um ser humano, para um animal, para uma planta, não importa, são todos criaturas divinas, são todos filhos de um Deus. Todo o bem que fazemos
tem retorno para nós, né? Não existe um bem que seja pequeno demais para não nos trazer algum retorno benéfico. Então pode acontecer que aquela programação genético-perispiritual seja alterada por nós, e quando o câncer finalmente se manifesta, ele se manifesta já de uma forma bem mais suave, mais branda, ou até o tumor, que era para ser maligno, vem como um tumor benigno. E como se explica, o apóstolo Pedro deixou isso bem claro, né? Só o amor pode apagar uma multidão de pecados. Então, sem imaginarmos quantas doenças nós estamos evitando que apareçam no nosso corpo físico, porque no nosso dia a dia nós estamos dando o nosso melhor, estamos nos esforçando, estamos aos pouquinhos aprendendo a vivenciar aquela máxima do amar ao outro como a si mesmo, né? Então nós nem imaginamos quantos benefícios nós já estamos colhendo por conta do nosso esforço, por conta da nossa boa vontade. Como se explica o surgimento de câncer em crianças, muitas de tenra idade? Como é possível que tumores malignos sejam detectados em fetos, crianças que nem reencarnaram ainda estão lá na vida intrauterina, e hoje em dia esses tumores já são detectados lá dentro do útero, né? Crianças que nem nasceram ainda, espíritos que ainda nem reencarnaram. Reencarnaram sim, porque a reencarnação inicia-se no momento da fecundação. Essa reencarnação ainda não se completou, mas já se iniciou. E a partir da fecundação, no momento em que a reencarnação inicia-se, já começam a atuar ali os dispositivos kármicos, fazendo e se começam a se manifestar no corpo físico. Então esse espírito, na verdade, não é um espírito criança, não é um espírito bebê, um espírito feto, um espírito embrião. Essa é a condição do corpinho que ele está usando, que ele vai usar. Mas nós sabemos que esse espírito é um espírito milenar, que já passou muitas vezes sobre a Terra, já viveu muitas experiências sobre a Terra, já morreu, nasceu, morreu, reencarnou, desencarnou muitas vezes. E nessa sua longa trajetória, ele foi escrevendo a sua história. É o que acontece com todos nós, né? E muitas vezes, nesta sua história, há episódios de desrespeito, de falta de amor em relação ao outro, novamente, e a si mesmo. Então, esse espírito já reencarna sabendo que precisa drenar para o corpo físico aquele desequilíbrio perispiritual que ele mesmo provocou em si mesmo, e ele só não sabe como muitas vezes pedem para que a doença se manifeste a nível físico. E aí nós, míopes e bitoladinhos aqui na nossa vida terrena, achando que somos seres terrenos, porque esquecemos que somos seres espirituais, né? A gente se pergunta, isso não é possível. Não é possível que eu tenha pedido para ter essa doença. Não é possível que meu filho, antes de reencarnar, tenha pedido para tê-la. Isso, nós só pensamos dessa forma porque estamos cegos e esquecemos da nossa vida espiritual. Para compreender isso, vamos imaginar que nós tenhamos que fazer uma longa caminhada. Uma caminhada de 2 quilômetros. Uma pedra no sapato. Uma pedra que machuca muito, está ali dilacerando a pele, furando, provocando dor profunda. E a cada passo a dor só aumenta. Ora, o que nós queremos fazer? Nos livrarmos dessa pedra. Alguém aqui consegue fazer uma longa caminhada com uma pedra machucando? É claro que não. Eu dou 2, 3 passos, quando percebo a dor, eu já paro e trato de tirar a pedra. É isso que o espírito faz ao reencarnar, pedindo para ter um câncer. Ele está tirando a pedra do seu sapato. A pedra que impede a sua felicidade, impede que ele volte a ser o espírito alegre que ele era antes, que ele volte impede que ele sinta prazer na vida como ele sentia antes. Porque dá para sentir prazer caminhando com uma pedra no sapato? Não dá, né? Mas um pouco a gente nem enxerga mais as belezas ao seu redor, porque está todo mundo totalmente concentrado na sua dor,
Se tem alguém do seu lado conversando, você nem escuta mais o que a pessoa está falando, porque nós nos mergulhamos para dentro de nós mesmos e só prestamos atenção naquela dor. Tem que me livrar disso, né? E, então, é exatamente isso que o Espírito quer. Ele quer voltar a ser a criatura livre e feliz que ele era antes. Equilibrada, saudável, que ele era antes. E aquele desequilíbrio perispiritual tem que ser drenado para o corpo físico. Uma vez feito isto, ele reequilibra-se, ele recupera o equilíbrio energético que ele tinha. Somos nós, tirando a nossa pedra do sapato. Então, com frequência, quando ele já tem condição evolutiva para isso, pedem para que o câncer apareça na sua caminhada sobre a Terra, porque sabem que dali em diante vão reconquistar a felicidade e a liberdade que possuíam antes. São espíritos valentes, corajosos, espíritos que são para nós um exemplo. Tenha o seu câncer se manifestado ainda na infância ou já na idade adulta, espírito que reencarna sabendo que terá um câncer, é um espírito que para nós deve servir, para nós que ainda não passamos e talvez não venhamos a passar por essa experiência, né? Deve nos servir como exemplos, porque eles são valentes, são corajosos, eles sabem que será uma experiência das mais difíceis, de grande dor, de grande preocupação, e assim mesmo eles aceitam vir, porque eles têm fé na vida, fé em Deus. Eles sabem que está caminhando tudo para o melhor, que está tudo certo, que eles não estão sozinhos, não estão abandonados, estão sendo carregados no colo do Pai e estão sendo levados para aquilo que eles têm necessidade, para aquilo que vai lhes devolver a alegria de existir. Então, esses espíritos são para nós um exemplo. Eles têm a fé que muitas vezes falta para nós. Deus só nos envia para a Terra para vivermos as nossas expiações quando estamos preparados para elas. Ele não nos coloca uma cruz no ombro para a qual nós não temos forças ainda. Então, esses espíritos são espíritos fortes, que já conquistaram a condição de viver a experiência do câncer. Muitos de nós podemos não ter tido câncer ainda, não porque não precisamos viver essa experiência, mas porque não estamos ainda em condições de vivenciá-la. Não temos ainda a força, a fé, a coragem, a valentia para viver essa experiência. E no futuro até numa outra encarnação, pode ser que mais preparados, aí sim, possamos viver essa experiência que muitos espíritos já estão vivendo hoje. Possamos lá na frente tirar a nossa pedra do sapato, porque agora ainda não estávamos em condições. Então, é um processo de libertação para o espírito. É o espírito se libertando daquilo que o incomodava, da amarra que não permitia que ele fosse ele mesmo. Qual é a consequência para o espírito do câncer que ele vivenciou? Bem, a nível... Só um minuto. Eu estou à procura do Robson, que vai fazer apometria. Está por aqui? Aqui. Qual é a consequência para o espírito do câncer que ele vivenciou, que ele está vivenciando? Bem, a nível perispiritual, nós já sabemos que é o seu reequilíbrio energético a nível perispiritual. Porque aquela mazela, aquela chaga perispiritual está sendo drenada, expurgada para o corpo físico. Alguns autores espirituais comparam o câncer a um aspirador. O aspirador que aspira o desequilíbrio energético lá do perispírito e o traz para o corpo físico. Então, esta é a consequência espiritual. Mas, além disso, ele vai ter a oportunidade de construir um novo homem, de construir uma nova pessoa. A partir do instante em que o espírito drena, vamos dizer, seus desequilíbrios para o corpo físico, ele adquire a possibilidade de, dali em diante, ser um espírito saudável. A possibilidade, não a certeza.
Porque tudo vai depender da sua conduta dali em diante. Não adianta eu drenar para o meu corpo físico aquela doença X, Y, Z, se eu não mudo a minha postura, se eu não mudo o que provocou aquela doença. Se a minha postura não for uma postura mais harmoniosa, mais respeitosa em relação à vida, em relação a todas as vidas que me cercam, aquela doença volta. Ou aquela ou outra, que pode se manifestar de outra forma, mas que é, na realidade, a mesma doença. A doença da alma, aquela alma doente. Então, mais importante, aos pouquinhos a gente vai entendendo, muito mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma, né? Então, as neoplasias não são castigos divinos, não são golpes do azar, são processos de reconstrução da nossa estrutura perispiritual. Além da reconstrução da nossa estrutura perispiritual, há um objetivo ainda maior na existência do câncer? Sim. Câncer é possibilidade de renascimento. É a possibilidade de construção de um ser humano, de uma pessoa muito melhor do que nós éramos até então. Porque se o câncer existiu, é porque eu produzi. Então é algo em mim que precisa mudar. Uma nova postura precisa ser assumida. Câncer é um convite à reflexão. Um convite a um mergulho para dentro de si mesmo. Com sinceridade, com humildade. Redefinindo prioridades. Nossas prioridades andam tão esquisitas, né? Organizando emoções. Nossas emoções também andam muito destrambelhadas, né? Avaliando posturas. Quantas vezes por dia a gente para fazer uma autoanálise? Pelo menos uma vez ao dia, quando vai dormir. Como foi a minha postura nesse dia de hoje? Nesse mais um dia de vida que eu tive, como foi a minha postura? Então, avaliando posturas, o câncer faz isso com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Quem já teve contato com pessoas que tiveram câncer ou que estão vivenciando câncer, ou se a pessoa mesmo teve ou está com câncer, já deve ter percebido esse poder maravilhoso que o câncer possui de mexer profundamente com o indivíduo, né? Fazendo com que ele mergulhe para dentro de si mesmo e redefinindo um monte de coisas, né? Então, redefinindo prioridades, tomando decisões firmes que o conduzam a uma vida diferente, uma vida de espírito, porque nós aqui estamos ainda vivendo, infelizmente, muito, com grande frequência, uma vida de homem terreno, uma vida material. Nós nos esquecemos que somos espíritos, esquecemos de viver como espíritos, e o câncer tem esse poder de fazer com que a pessoa reassuma as rédeas sobre a sua vida, né, e se reencontre consigo mesma, relembrando que ela é um ser espiritual e buscando essa sua espiritualidade que havia sido deixada de lado. Então, decisões firmes em direção ao reino de Deus. O reino de Deus que nós comentamos lá no início do nosso estudo, para que então tudo mais nos possa ser acrescentado, inclusive a saúde. Passos firmes, decisões firmes em direção ao reino de Deus em direção ao amor. Decisões firmes que nos conduzam ao aprendizado e à vivência do amor. Se nos lançarmos a esse desafio, a essa conquista, tudo mais nos será acrescentado. Não como presente divino, por conquista nossa, né? Inclusive a saúde. Se uma nova postura não for adotada por aquela pessoa, há uma grande possibilidade de que o câncer, mesmo se tiver sido curado a nível físico, tenha uma recidiva. Que o câncer volte alguns anos depois, ou que volte até numa encarnação futura, porque a alma continua doente. Aquele fator desencadeante que está dentro de nós, que está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, estes fatores desencadeantes não foram retirados, não foram afastados. Eles continuam ali agindo, desequilibrando todos os nossos corpos. Então, ainda na atual existência ou numa futura,
pode voltar aquele processo cancerígeno, porque a causa não foi retirada, e a causa é a alma doente. Então, aprender o que o câncer quer nos ensinar aumenta inclusive a possibilidade de cura do corpo físico. E se esta não for possível por falta de tempo hábil, às vezes a medicina terrena, com os recursos que nós dispomos, não tem tempo para promover a cura do corpo. Porque a cura do corpo é lenta. Porque ocorre assim, a resposta do perispírito às ordens que vêm do espírito é uma resposta rápida. Porque o nosso perispírito é muito sutil, é um corpo muito fluídico, muito sutil, muito leve, vamos dizer. Então, a sua resposta é rápida. E a cura se faz lá mais rapidamente. Porque o espírito se curou. E a cura no perispírito é rápida. Mas até que esta cura se manifeste no corpo físico, demora muito mais. Por quê? Porque o nosso corpo físico é muito denso, muito pesado, é um escafandro, é uma armadura. E até que aquelas células todas se regenerem, sejam trocadas por células saudáveis, esse processo é lento. E às vezes é como se o corpo físico estivesse em câmera lenta em relação ao perispírito, em relação ao espírito. E às vezes não há tempo hábil para promover a cura do corpo. O corpo morre, o espírito desencarna. Mas o mais importante aconteceu. Aquela alma se curou. Ela aproveitou aquela experiência para construir um novo homem, para permitir o nascimento de uma nova criatura. Então, pode acontecer isso, né? Que o corpo físico não cure, que ocorra a sua morte, mas o espírito dali em diante estará livre para alçar o seu voo rumo à felicidade, à liberdade, à paz, à saúde. Então, aos pouquinhos, nós temos que ir nos acostumando a enxergar as questões da vida terrena com olhos de espírito, né? Com o tempo a gente vai aprendendo, não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Depois de 25 anos de espiritismo, isso já se torna um pouco mais fácil, mas ainda há que se fazer, eu no meu caso, ainda tenho que fazer um esforço para não ter uma recaída, para não voltar a pensar como eu pensava antes, né? São séculos e séculos e séculos de um condicionamento mental e emocional que agora estão sendo mudados, né? Em relação aos pais que recebem esses espíritos, que muitas vezes desenvolvem câncer ainda crianças, esses pais caíram nessa situação de paraquedas, foi por acaso que eles estão vivenciando isso? De forma alguma. De duas uma. Ou eles estão vivendo uma prova ou uma expiação da qual eles tinham necessidade. A história daquele grupo, daquele casal, daquele espírito que reencarnou como seu filho, né, está unida e há uma boa explicação para que eles passem por essa dor, por esse sofrimento. Ou eles, por amor àquele espírito, numa forma missionária, né, eles aceitaram receber aquele espírito, sabendo que ele teria que passar por aquela experiência, sabendo que aquilo era necessário para o seu bem, para a conquista da sua felicidade, por amá-lo, aceitaram passar por isso. Mas, de qualquer forma, tanto por parte do espírito que está vivendo a sua experiência, como os pais e demais familiares que estão vivendo isso junto com ele, o mais importante é ter a certeza de que aconteça o que venha a acontecer com o corpo, está tudo certo, está tudo caminhando para o melhor. Esse espírito que é o meu querido, que é o meu amado, que é o meu amor, está caminhando para algo muito melhor do que ele tinha aqui e do que ele tinha ontem. Quando conquistamos essa certeza, isso se chama fé. Porque nós bem sabemos que não há dor maior aqui nesse mundo do que a dor da morte de um filho. E quando um pai e uma mãe conseguem encarar a morte do seu filho com serenidade, com resignação, eles provam que eles conquistaram a verdadeira fé. Bem, vou encerrar o nosso estudo com uma frase de uma música da qual eu gosto muito. É uma música do conjunto J Quest, que
vocês devem conhecer, pelo menos os mais jovens devem conhecer, mas eu não sou tão jovem, mas também conheço e gosto muito. Aquela música que diz assim: ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. É isso que a doença e o câncer possibilita para todos nós, para os nossos amores, para os nossos queridos, irmos para onde tenha sol. E essa é mais uma prova do amor e da bondade do nosso Pai Celestial. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.